Sermão número 4. Deus avisa, por isso corrige. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 33. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que o fere. Farte-se de afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Lamentações 3:33. Algumas informações sobre o livro de Lamentações podemos dizer que deriva do grego trinos, que significa gemer, em outros casos chorar em voz alta, e descreve com exatidão o conteúdo do livro. Embora o livro em si não nos forneça o nome do autor, o consenso da tradição judaica o atribui a Jeremias, sem falar que ainda há várias semelhanças entre o livro de Jeremias e Lamentações. O livro é construído de 5 poemas, cada capítulo um poema, sendo os 4 primeiros sobre a forma de acrósticos, ou seja, cada verso começa com as das 22 letras do alfabeto hebraico, exceto no capítulo 3, e em cada uma das letras inicia um grupo de versículos. Os judeus costumavam ler este livro publicamente durante o 9º dia do mês de Ab, seja por volta de meados de julho, relembrando a destruição de Jerusalém em 586 a.C. pelos babilônicos e em 70 depois de Cristo pelos romanos. Lembrando que essas datas podem ser encontradas em outras fontes. O contexto estruturado de Lamentações, podemos dizer que está com a desolação de Jerusalém, no capítulo 1, do verso 1 ao 22, a destruição de Jerusalém, no capítulo 2, do verso 1 ao 22, e o desconsolo do profeta, no capítulo 3, do verso 1 ao 66. Falo-me até o capítulo 3, onde nós vamos estar falando esse sermão. Para falarmos dessa palavra, temos que relembrar o que estava acontecendo nos dias do profeta Jeremias. Nos dias de Lamentações, Jeremias estava vendo de perto e com grande sofrimento a destruição de Jerusalém e do templo. Para ele, foi uma grande amargura e lamento. Não é à toa que no capítulo 1, versículo 16, vai retratar perfeitamente o estado em que se encontrava e seu estado emocional. Por essas coisas eu ando chorando. Os meus olhos se desfalecem em água, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão assolados, porque prevaleceu o inimigo. Lamentações 1:16. Jeremias também mostra a ira em forma poética, a ira de Deus sobre o povo que por várias vezes ouviu a voz do próprio Deus. Um povo que viu o braço forte do Senhor. Um povo que viu um Deus que age com justiça e eliminou os inimigos à sua frente. Mesmo assim,
E mesmo com todas essas coisas, esse mesmo povo escolhe erroneamente desobedecer por várias vezes o Senhor. Entretanto, Deus, Ele é compassivo com o povo dele. E por várias vezes usa os profetas, juízes e reis para chamar o povo ao arrependimento, dando oportunidade aos anos. Mas mesmo que o pai utilize uma linguagem compreensível, o filho, por sua vez, ouvia e depois de algum tempo voltava a errar novamente. Talvez teria sido diferente se ele, ao invés de ouvir, tivesse executado. Podemos perceber a ênfase que o profeta dá ao castigo no capítulo 2. Versículo 1 dizendo: Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derrubou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Apesar da poesia ser bela em seu corpo, o que está pelas entrelinhas é muito mais forte do que se possa imaginar. Quando comecei a ler o capítulo 2 e me deparei com este versículo, me lembrei dos castigos que recebi do meu pai, das palmadas que foram necessárias por causa do meu comportamento e desobediência. Me lembrei também do quanto doeu e da maneira que me senti ao receber aquela disciplina, e automaticamente me lembro que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. De Hebreus 12:11. Fazendo-me entender que foi necessário esse meio para que o povo mais uma vez voltasse a Deus. E então chego no capítulo 13 e acabo me deparando a uma situação no presente que não consigo entender e compreender o porquê e qual é o propósito de Deus quanto isso me sobreveio. Acabo entendendo um pouco Jeremias, que no meio daquela desolação entendia o porquê do castigo e sabia qual era a causa dele, mas lamentava por ver Jerusalém, a cidade que tanto amava, o templo de Deus, onde buscava refúgio, forças e através dele orava a Deus, ser destruído por um povo que era pior do que seu próprio povo. De fato, podemos enxergar a aflição de Jeremias nessa passagem, onde ele usa várias formas de expressar o seu sentimento e estado em relação ao castigo. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Lamentações 3, do 1 ao 5. Minha vida só me dá desgosto. Por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Jó 10:1. Disse Jó em sua aflição: mas mesmo vendo tudo à sua volta desmoronar, não desanimou e conseguiu chegar ao final de sua provação. Mas esse não era o caso de Jerusalém, pois Jerusalém estava sendo castigada por Deus e não para ser provada por ele. Mas acredito que, como Jó, Jeremias expressava-se desta forma, apresentando sua queixa amargurada perante o que seus olhos estavam vendo e pelo que ele estava passando. Embora ele passasse por aquela amargurada disciplina aplicada pelo próprio Deus,
Jeremias decide se acalentar no Senhor, exultar ao Deus da salvação, glorificar a Ele, mesmo vendo todo o caos, mesmo sendo feito de objeto de escárnio para todo o povo, e a sua canção todo o dia. Como o castigo de Deus é amargamente doce, embora não venhamos a perceber o quanto essa disciplina nos trará a lembrar do nosso Deus e nos fará voltar à comunhão para com Ele e mostrar o nosso erro e nos levará ao arrependimento como a Jerusalém. Após Jeremias, Deus ainda continuou usando várias formas para falar com o povo, chamando-os a arrepender-se e voltasse às suas leis, a serem santos como Ele era santo. Mas vemos, anos depois, Cristo falar com eles pessoalmente, andar com eles e dizer com palavras dilaceradoras, no tanto quanto há de decepção, por tantas vezes corrigi-los e eles não ouvirem atentamente a sua voz e obedecer, visto que faziam contrário a tudo quanto falaram. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não o aceitastes. Lucas, capítulo 13, verso 34. A minha porção é o Senhor, diz, ó minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações 3, 24 a 26. Como o profeta estava sendo moído por dentro, quanto em suas aflições chorou e sentiu que até as suas orações em pró de Jerusalém fossem como nada. Mesmo assim ele confiava, decidia esperar pelo mesmo Deus que está virado com o seu povo. Quem busca o Senhor e quem espera nele, tem sua casa sobre a tormenta, a paz em meio à guerra. Mesmo que nossa cidade interior seja incendiada e seja sitiada por todos os lados, e que por muitas vezes nos rouba as forças, mesmo que nossas casas sejam arrancadas, os telhados da confiança, derrubados os muros da persistência em Deus, tirando o nosso chão de ânimo e for atacada por todos os lados, mesmo assim a nossa confiança deve estar em Deus. Confie nele, mesmo que ele venha nos dizer: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 18:6. Pois é assim que ele faz a todos a quem quer bem. Se for preciso, ele usará uma nação para te castigar por causa da desobediência, como também pode te quebrar para moldar um caráter como o de Cristo e lhe aperfeiçoar. Concluímos que Deus sempre nos avisa o tempo todo. Deus chama a nossa atenção, fala conosco e nos pede com amor e carinho. Usa as provações pessoais, líderes
e até os da nossa própria família para poder nos voltar a Ele com amor e nos lembrar de que faz isso com amor, para não nos perder com o mundo. Ele nos faz chorar às vezes com açoites, porque seu diálogo não faz efeito. E para não nos tornarmos filhos rebeldes, como se não houvesse um pai presente na nossa vida, prefere usar esse meio doloroso, mas que trará bons frutos de arrependimento. Que venhamos a aprender com o lamento de Jeremias a respeito do povo de Jerusalém. Que possamos entender que o nosso Deus é amor, mas que demonstra esse amor nos exemplando também. Que a luz de Cristo esteja sobre as vossas vidas, nos dando a paz que excede todo entendimento, nos ensinando a ser como Ele foi e nos mantendo firmes em sua volta gloriosa. Então, amados irmãos, estejam firmes no Senhor e lembre-se que o Senhor quer o nosso bem. Então, quando pedir para que Ele sustente você com suas mãos fortes, não desanime quando Ele corrigir, porque isso lhe dará vida e vida abundante. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Que Cristo, neste tão grandioso e maravilhoso dia, vos abençoe.